Em 2020, o Paris Saint-Germain fez uma votação entre os torcedores para eleger o maior jogador da história do clube. Não foi Neymar, não foi Zlatan Ibrahimovic, não foi Mbappé. Foi um brasileiro de Araraquara, interior de São Paulo, que jogou pelo PSG entre 1993 e 1998, marcou 74 gols em 217 partidas e conquistou 7 títulos pelo clube francês. Foi Raí. E o Brasil quase não sabe quem ele é. Essa é a história de Raí. O irmão de Sócrates, que virou lenda no São Paulo, conquistou Paris e foi esquecido pelo próprio país. Raí Souza Vieira de Oliveira nasceu em 15 de maio de 1965, em Araraquara, no interior de São Paulo. Irmão mais novo do grande Sócrates, o médico filósofo do Corinthians, cresceu num ambiente intelectual e apaixonado por futebol. Mas diferente do irmão, que foi criado para ser livre e irreverente, Raí era mais discreto, mais concentrado, mais técnico. Começou no Botafogo de Ribeirão Preto e em 1987 foi para o São Paulo. A adaptação não foi fácil. O técnico Cilinho não gostava do seu estilo de jogo e Raí ficou muito tempo no banco. Mas a virada veio com Tele Santana, o mesmo técnico que havia dirigido a seleção de 82. Tele viu em Raí o que poucos enxergavam e deu ao meia a camisa 10 e a liberdade para jogar. Com Tele no comando, o São Paulo se tornou o time mais poderoso da América do Sul. Em 1991, Raí foi peça central no título do Campeonato Brasileiro. Em 1992, o São Paulo conquistou a Libertadores e foi ao Japão disputar o Mundial Intercontinental contra o Barcelona de Cruyff. Raí foi o melhor jogador da partida. O São Paulo venceu por 2-1 e foi campeão do mundo. Em 1993, bicampeão da Libertadores, 3 títulos em 3 anos, e Raí, com a camisa 10 nas costas, era o símbolo daquele time invencível. Mas em 1993, depois de se despedir do São Paulo numa goleada histórica de 6-1 sobre o Santos, Raí foi para o Paris Saint-Germain. A despedida no Morumbi foi emocionante. A torcida sabia que estava perdendo o maior ídolo da história do clube. E a adaptação em Paris foi difícil, assim como havia sido no São Paulo anos antes. O idioma, o clima, o estilo de jogo, tudo era diferente. Raí ficou no banco frustrado, mas quando a situação parecia perdida, mais uma vez uma mudança de técnico salvou a carreira. E Raí começou a brilhar em Paris. Em 1994, Raí foi ao seu único Mundial, nos Estados Unidos, com a camisa 10 e a braçadeira de capitão do Brasil. Marcou um gol de pênalti contra a Rússia na estreia, mas a Copa de 94 foi marcada pelo futebol retrancado de Parreira, que preferia um time mais defensivo e foi paulatinamente tirando Raí da equipe. O Brasil foi campeão tetracampeão nos pênaltis contra a Itália. Raí levantou a taça, mas a Copa não foi a sua melhor hora. No PSG, depois do Mundial, tudo mudou. Raí voltou para Paris diferente, mais confiante, mais maduro, mais respeitado, e passou a dominar o futebol francês. Em 1995, o PSG conquistou a Copa da França e a Copa da Liga. Em 1996, a Recopa Europeia, batendo o Real Madrid na semifinal e o Rapid Viena na final. Raí era o líder daquele time, tão respeitado que quando aparecia na tribuna de honra do estádio do PSG, anos depois de aposentado, torcedores e jogadores começavam a gritar o seu nome. E na sua última partida pelo PSG, em 1998, o público foi ao estádio com placas verde-amarelas e cantou Aquarela do Brasil. Raí se emocionou. De volta ao Brasil em 1998, Raí voltou para o São Paulo, e logo no primeiro jogo, a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, ele marcou de cabeça e deu o título ao tricolor. O maior ídolo da história do clube havia voltado para casa, mas uma lesão grave no tornozelo, provocada por uma entrada dura num jogo contra o Cruzeiro, tirou mais de um ano de Raí. Ele voltou, ainda ajudou o São Paulo a ser campeão paulista em 2000 e encerrou a carreira em julho daquele ano. Em 2020, o PSG perguntou aos torcedores quem foi o maior jogador da história do clube. A resposta foi Raí, não Neymar, não Zlatan. O brasileiro discreto de Araraquara que chegou em Paris sem falar francês. Ficou no banco no início e saiu pela porta da frente como o maior de todos. Me conta nos comentários. Para você, Raí foi subestimado pelo Brasil? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.